Oi, pessoal, sejam bem-vindos à sala da CIT para mais esse papo. Hoje a gente está aqui, eu e a Lê, para falar um pouquinho de educação. Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Marília, eu trabalho como analista de conteúdo aqui na CIT, sou jornalista de formação e entrei nesse desafio para comunicar um pouco do que é a educação, dos materiais e conteúdos que a gente prepara aqui dentro da CIT. Quer se apresentar, Lê? Sim, eu sou a Alessandra, eu trabalho com UX Designer e já trabalhei em alguns projetos onde a transformação digital está indo para a área de educação, né? Então, cases e algumas práticas no como foi todo o andamento desse processo. Beleza. Vamos lá. A gente vai dividir o nosso tempo aqui falando um pouquinho sobre aprendizado, sobre como as pessoas aprendem. Depois a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como que a gente aplicou esses aprendizados na CIT University, que é a nossa iniciativa de educação corporativa interna, e depois o nosso cliente, tá bom? Vamos lá. Então, como é que as pessoas aprendem, né? Antes da gente começar a falar qualquer coisa sobre educação, sobre como montar o melhor material, como montar uma universidade corporativa, a gente tem que pensar um pouquinho em como entregar isso para as pessoas, né? E aí a gente foi estudar como é que as pessoas aprendem. Uma das teorias bem legais é essa desenvolvida pelo Center for Creative Leadership, que é o 70-20-10. O que é essa divisão, né? Pensa em alguma coisa que você sabe, não precisa ter nada a ver com profissional, tá? Vamos pensar aqui em cozinhar. Então, 70% de tudo que a gente sabe hoje, não necessariamente do que tem a ver com o nosso trabalho, são coisas que você aprendeu fazendo, né? Então, é rotina, exercício, coisa que você ainda faz, ainda acerta, ainda às vezes erra, né? Coisa que você coloca a mão na massa. Vamos pensar em cozinhar, você melhora, né? Sabe fazer pão, quanto mais pão você fizer. 20% é aprendizado social. Então, pode ser alguma coisa que você interagiu com alguém, que te ensinou, que te deu uma dica. Pode ser você ensinando uma receita para alguém, né? E aí, nessa de ensinar, você acabou aprendendo um pouco mais. Pode ser olhando fórum, né? Tirando dúvida com outros grupos, mentoria. E para fechar, os 10% são aprendizado formal. Aprendizado formal é tudo aquilo que você fez em um curso mesmo regular, né? Então, pode ser escola, pode ser graduação, faculdade, congresso, seminário, uma coisa que você foi lá só para consumir, né? De tudo que a gente sabe hoje, a gente pode medir aí o quanto que eu sei de comunicação, o quanto que a Lê sabe de design, o quanto que a gente sabe de cozinha, tudo aí tem essa divisão do 70-20-10. Outro método de educação que a gente foi estudar é a pirâmide de William Glasser. William Glasser é um psiquiatra famoso por estudar educação, né? E ele vai aí classificando para a gente o quanto que a gente absorve daquilo que a gente aprende, dependendo da maneira que a gente usou para aprender. Então, por exemplo, quando eu pego um material e leio, quando eu leio um livro, ainda que seja um livro de fantasia super legal, assim, depois se eu for contar a história, muito provavelmente eu vou conseguir contar 10% só dos detalhes, não da história, né? Não quer dizer que você esqueceu os personagens, mas assim, pensando na riqueza de detalhes, é 10% daquela história que você conseguiu absorver, só lendo. Agora, se você ouvir, então, pensar num podcast, você vai conseguir absorver 20%. E aí, essa quantidade vai aumentando quanto mais interação a gente tem com esse conteúdo. Por exemplo, quando a gente está só vendo um conteúdo, né, a gente está só vendo alguma coisa, a gente vai absorver 30%. A gente vai vendo e ouvindo, vai somar, né? E se a gente vai conversando sobre isso, perguntando mais, interagindo mais, 70%. Se a gente tomar alguma atitude aí de escrever sobre, né, de explicar, expressar, revisar, fazer algum mapa mental, já vai para 80%. Agora, quando a gente passa a ensinar e reproduzir isso, aí a gente consegue gravar 90% daquilo que a gente aprendeu, tá? Ensinar é a melhor forma de aprender. Outra coisa que a gente foi estudar é a metodologia Lean aplicada ao aprendizado. Pensa aí em tudo que você foi obrigado a aprender, né? Então, tinha alguma matéria na escola que você não gostava? Eu não gostava de química. Química, para mim, era totalmente empurrada. A professora falava, e era difícil de entrar, eu não gostava. Agora, história era uma matéria que eu adorava. Então, assim, eu queria aprender história, né? O professor ia falar e eu ia ficar ali ouvindo, mesmo que ele demorasse séculos, mesmo que ele levasse livros, filmes, o que ele levasse,
eu queria aprender, que é o que a gente chama do puxado, né? Então, vamos pensar aí nessa diferença. Quando você empurra um conteúdo para alguém, obriga essa pessoa a estudar essa coisa, a chance dela deixar passar, dela absorver é muito pequena. Agora, quando ela tem interesse em aprender e ela está puxando esse conteúdo para ela, a chance dela absorver é muito maior. E o último conceito aqui, não é o último não, mentira. O penúltimo conceito é o lifelong learning, que é o que a gente chama, né, do aprendizado ao longo da vida. Então, a gente tem o aprendizado, como a gente já falou, né, buscar conhecimento em alguma coisa, mas a gente também tem outros dois conceitos, o desaprender e o reaprender. O que é desaprender? Pensa aí em alguma coisa que você fazia 10 anos atrás, né, que você resolvia algum problema 10 anos atrás, e que não serve mais essa maneira para resolver um problema que você tem hoje. Hoje a gente está num mundo diferente, com muito mais internet, muito mais tecnologia, muito mais ferramenta, né? E tá tudo bem desaprender, desapegar. Não vou mais usar aquele jeito, não precisa ser a vida inteira assim, só porque, né, um dia eu fiz assim, tem que fazer para o resto da vida. Pode desapegar que tá tudo bem. E o último conceito é de reaprender. Então, por exemplo, eu me formei na faculdade já faz um pouquinho mais de 10 anos. Né? A comunicação há 10 anos atrás e a comunicação hoje é comunicação do mesmo jeito, mas tem algumas coisas que eu fui reciclando ao longo do tempo, algumas coisas que eu tenho que reaprender, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que me atualizar, né? Esse é o conceito do lifelong learning, não quer dizer que aí terminei a faculdade e nunca mais vou estudar para sempre, a gente vai estar sempre aprendendo. E agora sim o último e tema dessa palestra é o aprendizado baseado em problemas, né? Ou como a gente fala em inglês aí, o problem-based learning. O que significa isso? Pensa num desafio que você tem atualmente, tá? Um problema que você tem no seu trabalho, sei lá, um desafio de código, uma linguagem que você precisa aprender, ou alguma coisa que você precisa saber ali, você está com isso na mão. Quando você está com um problema na mão, é mais fácil você saber do que você precisa para resolver esse problema, né? Então, assim, estou com um desafio de me atualizar uma linguagem, vou fazer uma nova faculdade de desenvolvimento de software? Não, talvez eu vou ali no Stack Overflow, eu vou procurar alguma coisa, eu vou ver um vídeo no YouTube, né? Mas eu já sei qual é o meu desafio. O primeiro passo é você saber o que você quer resolver. E por que esse é um jeito legal de aprender? Porque quando você está com um problema na mão, você consegue aplicar o que você aprendeu imediatamente. Então, vamos voltar lá, né? Pensar na pirâmide de William Glasser. Se eu estou com um problema de fazer uma legenda aqui para esse vídeo, né, que a gente está apresentando, eu vou estudar a legenda para poder colocar já nesse vídeo. Não é uma coisa que eu vou aprender para usar daqui 1 ano, daqui 2 anos, e não vai dar tempo de eu esquecer, né? Eu já vou aplicar. Então, já vou escrever sobre, já vou ensinar alguém, compartilhar com alguém. Isso me dá muito mais chance de segurar e de reter esse aprendizado que eu tive. Beleza? Então, e agora? Como é que vocês usam esses conceitos todos aí na CIT? Bom, primeiro, antes queria dar um pano de fundo para vocês. A CIT sempre teve, tá, uma iniciativa de aprendizado, mesmo antes da University existir, que é a nossa iniciativa de educação corporativa. Então, antes tinha turmas formais, né, turmas presenciais, tinha algumas outras iniciativas, mas o que acontecia? Imagina que você precisa aprender alguma coisa e você precisa ir lá se matricular numa turma presencial. Aí essa semana o professor está ocupado, na outra semana também, daqui 1 mês também, você só consegue vaga para daqui 2 meses, né? Conforme a empresa foi crescendo, essa coisa de fazer os cursos presenciais foi ficando mais difícil. Então, o tempo que você precisava, de repente, né? Assim, eu preciso saber disso agora, de gestão de produto agora, mas só tem uma vaga com alguém para me ensinar daqui 3 meses. Poxa, daqui 3 meses, né, eu estou segurando o problema na mão, não posso aplicar agora, mas não tem ninguém para me ensinar agora. Então, isso acabava gerando uma insatisfação nas pessoas, né? Outra coisa é que, assim, a nossa empresa, ela tem bases em vários lugares. Então, aqui em Campinas, lá em Belo Horizonte, lá em São Paulo, e às vezes eu precisava formar uma turma com uma pessoa de BH, 5 de Campinas, 2 de São Paulo, essa logística ficava difícil, né? Então, o que a gente pensou? Vamos pegar tudo isso que a gente aprendeu sobre aprendizado e criar uma universidade corporativa, que é a CIT University. Então, hoje, a gente tem a universidade na CIT, ela existe faz 2 anos e meio, mais ou menos, e a nossa intenção com ela é que ela seja o principal meio de aprendizado e compartilhamento das pessoas da CIT. Então, assim, alguém entrou na CIT hoje, pensou em aprender alguma coisa? Acessa a University. Pensou em compartilhar, em ensinar alguma coisa? Mesma coisa, acessa a University. Assim a gente consegue destravar a criatividade da galera, né? Fazer todo mundo aí se conversar, se ensinar, crescer junto.
e gerar um alto impacto de negócio, que é o que a gente pretende como empresa, tá? Uma das premissas que a gente tem aqui na Universe é que ela é a nossa inteligência coletiva. Então, às vezes, eu posso estar aqui com um problema que a Ale, que nem trabalha diariamente comigo, né? Mas ela já passou por isso e sabe resolver esse problema, ela pode me ajudar. Ou eu posso ser ajudada por alguém que está lá em Belo Horizonte, por alguém que está lá no Japão, por alguém que está lá nos Estados Unidos. Né? Então, isso é muito legal da gente poder conhecer todas as inteligências existentes na nossa empresa e poder compartilhar isso. Ela está hospedada num site, né? Então, online, a qualquer momento, em qualquer lugar, você consegue aplicar na sua rotina aí, da maneira que for melhor para você, sem atrapalhar as suas tarefas, né? As suas rotinas, as coisas que você tem que fazer diariamente. E a gente tem muito orgulho de dizer que a Universe é feita pelas nossas pessoas e para as nossas pessoas, né? Então, a gente não vai contratar, por exemplo, um professor para ensinar gestão de produto. A gente vai ver aqui quem é a pessoa fera em gestão de produto aqui na CIT, que tem bastante coisa para ensinar para as outras. Vamos chamar essa pessoa para compartilhar conhecimento? Vamos. Então, a gente tem bastante orgulho disso que a gente construiu. Aqui tem uma foto do lançamento global, que foi em julho de 2018, e a gente usou um balão, a gente colocou um balão lá na empresa, para simbolizar essa viagem de aprendizado, né? O aprendizado, ele não é muito assim, um foguete, que eu vou subir no foguete hoje, ó, rapidinho no outro dia chegar. Não é assim, abrir meu cérebro, encher de coisa e eu vou absorver. Cada pessoa tem uma jornada de aprendizado diferente, né? Tem gente que aprende mais lendo, tem gente que gosta mais de vídeo, tem gente que precisa escrever, senão não vai fixar. Cada pessoa vai ter o seu jeitinho de aprender. Então, cada pessoa tá no seu balão. E aí, você com o seu balão, você consegue, ó, agora eu tô aqui caminhando, tô aprendendo produto, nossa, eu preciso aprender um pouquinho de dados. Desvia um pouquinho a sua rota, você pode, né, soltar um pouquinho do peso do balão, você pode ir mudando para você ir acompanhando a carreira que você pretende fazer, né, que você pretende seguir. Aí eu vou passar um pouquinho pelos conteúdos que a gente tem disponíveis hoje, os modelos de conteúdo que a gente usa, né? A gente faz tudo bilíngue, em inglês e em português, por conta das nossas bases internacionais. Já tivemos alguns experimentos aí com legenda em chinês e japonês. Garantindo acessibilidade, então, para que toda pessoa que entre, né, todos os nossos colaboradores consigam já pegar todo o conteúdo de cara, consigam entender, esteja fácil. E os diferentes modelos que a gente usa são os cursos, que a gente usa bastante o modelo de sensei, né? Sensei é uma pessoa que sabe bastante daquilo, que vai poder te ensinar. Então, para você colocar a mão na massa mesmo, fazer exercício, fazer um projeto final, tirar dúvida, né? Colocar em prática aí no seu dia a dia, do seu trabalho, nos projetos. A gente tem os talks, que são palestras, né? Que podem acontecer em qualquer uma das nossas bases, e aí a gente pode gravar, fazer as quebras, fazer acessibilidade, fazer legenda para disponibilizar para todo mundo. As experiências são muito legais, né? São os próprios times contando, eu tinha esse desafio, o que é que eu fiz para conseguir passar por ele? Então, pessoas aí contando o seu dia a dia, qual era o desafio de tecnologia, como é que eu consegui fazer isso com o cliente, qual era o meu desafio de negócio, e eles mesmos contando suas histórias. Os pockets, que são cursos mais curtinhos, né? Também que às vezes a gente percebe que se você consegue consumir um conteúdo completo do começo ao final ali em 15 minutos, não vai ser um curso super longo de gestão de produto, mas às vezes eu posso ensinar um tópico da gestão de produto, né? Posso ensinar Product Market Fit em 15 minutos. E aí você vai ter esse tempo, você vai conseguir absorver mais fácil, porque ele é um assunto completo do começo ao fim. Então, tem também esses cursos curtinhos. E tem outras plataformas, né? Aí tem um exemplo da Alura, tem um exemplo da O'Reilly, eu sempre falo errado, gente. Da O'Reilly, que são plataformas aí que tem conteúdos de programação, tem conteúdos de gestão de produto, tem conteúdos de liderança. Às vezes são conteúdos que não vai valer a pena a gente produzir, né? Vou dar exemplo aqui de uma linguagem de programação. Alguém que programa em Kotlin. Kotlin é uma linguagem super nova, super recente, né? O tempo que a gente vai levar para produzir um curso desse, para gravar, legendar e tal, a gente pode pegar um desses nossos parceiros, na Alura, por exemplo, que já tem cursos muito bons, prontos para a gente usar, tá? Essa é um pouco da carinha da nossa plataforma aí, né? A gente faz uma homepage que facilite o seu acesso. Então, a primeira coluna que você tem são os conteúdos que você já começou, para você poder dar continuidade. E aí, depois, as colunas seguintes, as linhas seguintes, né? Elas vão sendo distribuídas de acordo com as categorias que eu fui contando para vocês aqui. Então, as outras plataformas, os talks, que são as palestras, os cursos, as experiências.
Aí você vai tendo tudo aí facinho de encontrar. E por fim, fica tudo que você já completou. Aí vai ficar lá embaixo. Bom, e o que vocês conseguiram de resultados depois que vocês colocaram essa universidade no ar? Atualmente, a gente tem mais de 1.700 acessos mensais na nossa plataforma, então são pessoas aí que estão vindo procurar aprender mais, estão voltando semanalmente, estão consumindo, mensalmente, desculpa, estão consumindo algum conteúdo, voltando para aprender alguma coisa. A gente já conseguiu que 90% da nossa empresa conhecesse a nossa universidade, né, já acessasse para conhecer algum conteúdo. E a gente tem, acho que todo mundo já ouviu falar aí da Great Place to Work, que é uma pesquisa, né, sobre as melhores empresas para se trabalhar aqui no Brasil. Desde que a nossa universidade foi lançada em 2018, a gente conseguiu um aumento de 14 pontos no tópico de treinamento nesse ano e no ano anterior, né, 2019 e 2020. O nosso último NPS, nosso índice de satisfação das pessoas com a nossa plataforma é de 80, né, esse é um resultado que a gente tem aí de agosto desse ano, recente. E 89% das pessoas, né, marcaram lá na Great Place to Work que concordam com essa afirmação, né? CIT me oferece treinamento ou outras formas de desenvolvimento para o meu crescimento profissional. Esses são os resultados que a gente conseguiu até agora. Estamos trabalhando bastante para ter mais, né? Tem alguns também que eu trouxe de depoimentos. Eu começar desse primeiro aqui, da esquerda, foi uma gerente sênior do Japão que nos trouxe, né? CIT University está sendo fundamental para nivelar o conhecimento. A diferença de fuso estava nos trazendo muita dificuldade de manter o processo rodando. Então, olha que legal, uma pessoa que está lá, 12 horas de diferença na gente, está a quilômetros de distância, mas ela consegue usar os mesmos materiais que a gente usa aqui na base, no Brasil, sem problema nenhum, né? Acaba eliminando essa distância e a gente resolvendo o problema junto, funcionando como essa inteligência coletiva que eu tinha falado lá no começo. O outro ali da direita de cima é de um dos nossos executivos, hoje executivo aqui no Brasil, que ele, quando ele compartilhou um curso, né, ensinou alguma coisa na University, ele ainda não era executivo. Então, a CIT University deu voz para o tema e me ajudou a me colocar como referência. Olha que legal, né? Uma oportunidade de destravar a carreira, né? De uma pessoa ficar reconhecida por aquilo que ela gosta de fazer e gosta de ensinar, ensina bem, e de repente poder seguir, né? Descobrir aí trilhas que ela pode seguir e usar esse conhecimento. E o último de um gerente de projetos aqui do Brasil. Vídeos como esse mostram que há oportunidades em todos os projetos e cenários. Isso é bem legal, porque às vezes quando a gente está assistindo uma experiência de algum outro time contando essa história, o que ele fez de legal, a gente acaba descobrindo, nossa, é mesmo, eu posso fazer isso. Né? E a gente acaba destravando a gente mesmo as nossas possibilidades de fazer coisas bem legais aqui dentro da empresa. E agora a Lê vai trazer um pouquinho como que a gente coloca isso nos clientes. Vai lá, Lê. Joia, vou compartilhar minha tela aqui. Vou falar um pouquinho sobre o case de educação, onde eu e uma colega de trabalho, gerente de produto, usamos todo esse conhecimento de educação baseada em problemas para fazer um processo de reestruturação dentro de uma escola, utilizando a mão na massa, né? Então, qual era o cenário que nós tínhamos? Tínhamos uma grande empresa do setor financeiro que estava passando por um processo de transformação digital em todos os segmentos internos. E ela estava levando essa transformação digital para dentro dos ambientes sociais que ela atuava. E esse ambiente social é uma fundação de um ambiente tradicional, escolar, de educação desde o básico até o início do curso técnico, alguns cursos profissionalizantes e curso de educação básica mesmo, e 40 escolas espalhadas pelo Brasil todo, com mais de 90 mil alunos. Então, qual foi o primeiro passinho que nós demos lá dentro, né? Entramos lá, conhecemos o cenário deles e explicamos um método, uma forma de trabalho que gostamos muito, que é botar a mão na massa, né? Então, essa metodologia, ela chama Shuhari, onde o Shu, você está obedecendo um mestre, né? Você tem que se colocar na posição de aprendiz para aprender os principais pontos que devem ser seguidos. No Ha, você começa a desviar. Então, você tem a teoria, você tem alguém do seu lado te passando a técnica, mas você começa a evoluir,
a questionar, a entender o porquê você está fazendo aquilo. E URI, que é onde você consegue executar uma atividade de forma natural, você teve uma evolução de todos os processos, tem o conhecimento e você consegue compartilhar este conhecimento e crescer com a troca, né? Então, é exatamente, você aprende a teoria, você escreve um artigo, coloca a mão na massa, e depois você ensina a outra pessoa. É todo esse processo de botar a mão na massa mesmo e aprender fazendo. Qual foi o primeiro passo que nós tivemos para nivelar o conhecimento, como está atuando dentro de uma administração escolar? Então, nós fizemos aculturamento sobre metodologia ágil, nós criamos vilas com desafios bem contextualizados, então, cada turma, cada grupo de trabalho trabalhava dentro do seu universo. É a administração de materiais escolares, é a administração do prédio, é coordenação pedagógica, a criação de material, é a parte de tecnologia, que envolve toda a inserção de alunos, criação de prédios, né? Então, cada grupo, cada vila estava dentro do seu universo e contextualizado para o seu problema, né? Estava trabalhando com problemas que eles tinham ali na vida real, no dia a dia deles. E todos eles entenderam, tinham planos de ações bem definidos e metas que eles mesmos criaram para os seus desafios, para as suas vidas, né? Então, o primeiro passo foi eles entenderem e ter todo o domínio do vocabulário da metodologia Lean. E aí, dentro desse cenário do Lean, nós trabalhamos também a descoberta com eles, né? Então, demos todos o vocabulário e depois trabalhamos a parte. Na parte de descoberta, foi incrível, foi maravilhoso. Fizemos entrevista com alunos, hackathons com os próprios alunos das redes, né? Trouxeram para dentro do prédio, ficaram um dia, fizeram hackathon, entrevista, com vários outros atores, com várias outras escolas, com educadores, com psicopedagogos, escritores, com filósofos, e fizemos gembas em várias escolas. E a parte mais incrível desse processo, que quando nós fazemos o processo de descoberta dentro de outros setores, é muito difícil termos dados, termos massa de dados, né? E quando se trata, por exemplo, de educação, professores são incríveis, né? Então, por ter o nosso usuário muito próximo ali, né? Bem no dia a dia deles, e eles já serem pesquisadores por natureza, né? Então, eu me lembro que quando foi terminar o processo, eles levantaram, fizeram a compilação, falaram, nossa, mas a gente não conseguiu muitos, fizemos só 600 escutas em 21 escolas, a gente não conseguiu abranger todas as escolas. Foi um momento, choramos de emoção com o nosso time, porque realmente eles levaram a sério esse momento de descoberta, né? E nesse momento de descoberta, nós fizemos um mapa do que era valor para os alunos, né? Então, para o nosso cliente, para o nosso usuário. Primeiro item, eles passam muito tempo sentados, só a professora fala, eles querem se sentir ouvidos. Para nossa surpresa, os alunos, eles adoram ir para a escola, mas mesmo apesar deles acharem a aula chata, eles querem participar, eles querem fazer parte desse processo. Então, aí começou a colocar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo. Se nós, adultos, não gostamos de sentar e ficar só ouvindo, porque as pessoas mais inquietas do universo, que são crianças e adolescentes, vão gostar disso, né? Então, começamos a entender, né, o que esse aluno estava sentindo, colocar na pele dele, entender, né, se ele tem maturidade suficiente para ser considerado um stakeholder, para ser considerado alguém ali atuante nesse processo, e também fomos atrás para ouvir o que é valor para os pais, para os professores, para quem está na ponta no processo de educação, para o MEC, para quem vai financiar o projeto, a empresa, né? Então,
entendemos e mapeamos o que é valor para cada um desses atores dentro desse cenário. E como foi que inserimos o Lean no dia a dia dessa escola, né? Elaboramos um A3 para planejar e elaborar toda a solução, então fizemos todo o processo de imersão, entendemos causas raízes, depois, no final, caso vocês não saibam o que é um A3, eu coloquei um material de anexo para vocês olharem, tem bastante coisa no blog da CIT que pode explicar, então, também gostei, quero me aprofundar, quiser me procurar o link da CIT, fique à vontade, tá? Então, fizemos esse material para entender a causa raiz, fazer sugestões de soluções, construímos um Product Backlog, fizemos engenharia de valor e cada vila foi dividida em pequenas squads com times multidisciplinar e todos esses times rodavam Scrum. E o bacana, todo mundo, quando começamos o processo lá atrás, ouvimos muito, nós não podemos fazer experimentação com alunos, nós não podemos fazer experimentação dentro de uma escola. Imagina se a gente erra alguma coisa e esse aluno perde um ano, ou a gente coloca alguma coisa na vida desse aluno, qual é o impacto que nós vamos ter, né? A educação é assim desde da Grécia, desde a Roma, ela é muito tempo desse jeito. Por que vamos fazer experimentação? Qual é o impacto disso? Né? Foi uma pergunta muito forte, isso realmente nos deixou pensando, tá bom, então vamos fazer como fazendo no dia a dia, vamos pensar pequenininho, vamos fazer mudanças pequenas, sem grandes impactos, para ver como que a gente vai inserindo, experimentando e validando, né, se aquele processo está tendo um impacto positivo ou não, e como ir equilibrando isso. Então, para que tudo ocorresse de maneira calma, rápida, tranquila e sem maiores problemas, todas as squads tinham coordenador pedagógico, alguém de uma área correlata, então, se fosse algo a ver com alimentação, tinha que ter uma nutricionista, se fosse algo que envolvesse alunos pequenos, tinha que ter assistentes sociais, tinha que ter alguém de sistemas avaliativos, alguém de RH, porque se tivesse qualquer impacto de horas, de profissionais, de engajamento, esse profissional de RH estava ali para validar ou não, né, se conseguiríamos ou não. Alguém de TI para dar o suporte tecnológico necessário e fazer as habilitações necessárias, e alguém do administrativo, porque tudo tem custo, né? E a gente precisa saber se o que a gente está fazendo, se estamos validando, está dentro das expectativas, está dentro do gasto, se é possível, se é factível, né? Até porque nós fazemos experimentações pequenas com o intuito de escalar para as 40 escolas, senão uma única escola vai ficar recebendo melhorias e as outras não é justo, e também não é a filosofia que esta fundação preza, né? Ela quer garantir o acesso para todos de maneira igual e ter realmente levar essa igualdade e a experimentação para todos os níveis. Então, neste passinho de cada vez, nós atuamos com 4 squads diferentes, começando pequenininho também, depois eu explico que a gente ficou gigante. Na squad 1, era o foco na qualidade de vida, o bem-estar do aluno, experimentar técnicas que auxiliavam o aproveitamento de tempo dos estudos, né? Então, por exemplo, o que acontece se colocarmos mindfulness nas escolas, né? Então, isso dá resultado positivo? Não? Qual é o impacto? Na segunda squad, era a unificação de todos os sistemas que apoiavam a educação, né? E centralizar as informações do dia a dia. A terceira era melhorar um canal de comunicação entre os profissionais, diminuir intermediário, né? Existe ainda muita hierarquia velada dentro de N áreas, dentro de N segmentos do mercado, né? Então, e dentro da escola não é diferente, né? Um professor, ele acreditava que precisava passar pelo coordenador, pelo diretor, para só então fazer uma requisição no centro pedagógico, na coordenação, para fazer, por exemplo, uma atividade no laboratório que usasse uma bexiga, né? E aí, o coordenador pedagógico
Não, ele já tem uma verba para isso, ele já pode fazer isso, o próprio diretor pode tomar essa decisão, ele não precisa fazer todos esses níveis hierárquicos. Só que isso estava claro para todo mundo, né? Então teve uma squad só para cuidar dessa barreira de comunicação. E uma com foco em desenvolver a aprendizagem significativa e o propósito no estudante, que é o que nós, como adultos, também buscamos, né? Aprendizagem que realmente tenha um significado, que traga propósito, que nos motive, que nos engaje, que dê sentido ao que estamos aprendendo, né? E dentro dessa squad, nós fizemos uma experimentação desafiadora, fantástica, e só foi possível porque também descobrimos que dentro da própria CIT tinha um time que trabalhava com uma equipe de educação, e essa equipe de educação nos veio, né, eles trabalhavam na sede de Belo Horizonte, eles vieram para Campinas, deram um workshop, trocaram, foram até esse cliente, fizeram, apresentaram os conceitos, apresentaram as dificuldades, tiraram todas as dúvidas dos profissionais que estavam envolvidos naquela transição para realmente dar esse passo e conseguir fazer esse MVP, né, esse produto mínimo que nós gostaríamos e que foi um desafio muito grande, né? Então, realmente, essa conexão entre times, essa conexão dentro da própria empresa, né, foi fantástico, foi muito bom e ajudou muito. O desafio era, tínhamos que montar o MEC, isso aconteceu no ano passado, o MEC tinha um prazo para as escolas de 2 anos para montar uma grade curricular de acordo com o que eles propõem o Enem. Então, a grade curricular do ensino médio, ela precisará se adaptar a uma nova grade curricular. E a estimativa é de 2 anos. O MEC deu 2 anos para as escolas se adaptarem, e a escola tinha feito realmente uma análise de conteúdo, uma análise de todo o processo que precisaria passar, que levaria estes 2 anos para fazer. O desafio que propusemos para ele, vamos transformar este projeto, vamos colocar dentro de uma vila, né, chamada de pedagógica, e transformar todo esse conteúdo em backlog, e aceitar o desafio. Então, cada estrutura do conhecimento acabou virando uma SPED, e tinha a vila. Então, uma pessoa organizava a vila, e tínhamos PO organizando o Product Backlog, tínhamos um Rejunca fazendo a produção, né, porque os alunos que estavam na escola, eles continuariam recebendo conteúdo, os professores continuariam tendo suporte, o período escolar ainda estava vigente, estava correndo, então não podia parar a produção, né, o conteúdo escolar, mas precisaria ser estudado todo o material que ia entrar na próxima grade curricular. Então, eles faziam sprint planning, o que vai entrar, o que não vai entrar, quanto tempo nós vamos fazer, tinha as sprints correndo de 15 em 15 dias, com as dailies, se tivesse alguma SOS, olha, eu preciso de um material que está junto com outro time, aconteceu também de precisar montar a squad ao longo do caminho, porque depois que você descobre que você está mudando toda a estrutura, o modelo avaliativo já não é mais o mesmo, você vai precisar repensar o seu modelo avaliativo, então houve também SOS, né, a PI Planning, para entender onde como que um conteúdo intersecciona com outro, né, para trazer uma educação com propósito, né. E tínhamos demo, review, retrospectiva, então no final desses 15 dias, nem que se fosse para fazer o resumo do material que você leu, de orientação de livros, orientação curricular, o pessoal fazia a demo, fazia a review ali, botava a retrospectiva, eu consegui, não consegui, por que eu não consegui, o que me impactou, se estou travado, não estou travado. E em 6 meses eles conseguiram montar o projeto,
montar 2 grades curriculares, uma chamada de experimentação e outra chamada de modelo profissionalizante. E em 6 meses eles conseguiram submeter o projeto para o MEC, começar um MVP, e de fato este ano eles estão fazendo essa experimentação, fazendo todo o processo de aprendizagem para saber se esse processo escala para as outras escolas ou não, e quais são as melhorias que eles precisam fazer dentro desse projeto. Por que foi importante fazer um MVP nesse caso, né? Trazer para o dia a dia, pegar um problema, trazer para o dia a dia deles e fazer com que eles entreguem alguma coisa, nem que seja o mínimo, nem que seja só a teoria, eles não precisariam, a ideia não era, eles tinham 2 anos para submeter o projeto para o MEC, eles não precisariam fazer isso em 6 meses, mas fez com que eles olhassem para muita coisa que eles não estavam vendo, como, por exemplo, o modelo avaliativo, como, por exemplo, como é que eles vão olhar para os professores e os facilitadores que estão no processo de alfabetização que os alunos estão tendo, né? Então, às vezes o professor, ele tem a mesma alfabetização digital que um aluno, ou às vezes o aluno tem mais, porque tem aluno que assim, devora conteúdo tecnológico, né? Sabe fazer 1 milhão de coisas, e o professor, ele tá, né, ele tem que acompanhar isso, dar aula, montar material, corrigir prova, então, isso fez com que eles realmente, como que a gente vai organizar o aprendizado, como que a gente vai dar todo o apoio para esse professor, né, porque estamos mudando a estrutura de trabalho dele, estamos mudando o dia a dia dele, né? Então, como é que a gente não deixa ele, né, joga na mão dele e fala, se vira? Não, temos que dar todo o suporte e ajudar eles. Então, isso criou uma área só de parcerias, parceria com a Apple, parceria com outros institutos, parceria com outras escolas, parceria com outros stakeholders, exatamente para fechar toda uma cadeia, né, de conhecimento e dar suporte para essa nova estrutura de aprendizado, né. E com a pandemia, o que aconteceu, né? A escola se sentiu preparada, a escola teve medo, teve problemas. Aprendemos algumas coisas que foram levadas para a pandemia, e isso acelerou o processo eu acredito, assim, 2 anos que foram acelerados de maneira alucinada. Primeiro, o medo do erro, né? Eles começaram o processo morrendo de medo de fracassar. O que vai acontecer com esse aluno se ele perder 1 ano, se a gente errar, se a gente trocar o conteúdo, e ele não tiver, e ele perder esse ano de vida? Veio uma pandemia, e aí? Né? Teoricamente, nós perdemos 1 ano no processo de aprendizado de qualquer maneira, né? Eu vi o Leandro Carnal numa entrevista falando, foi um péssimo ano para a educação tradicional, mas foi um ótimo ano para quem busca conhecimento, para quem vai atrás, para dar um chacoalhão em todo mundo, para a gente entender que quem é responsável pelo conhecimento, quem é responsável pela educação, somos nós como indivíduos, e não, isso não tem que ser algo que vai ser enfiado goela abaixo, ou você tem que consumir esse conteúdo, né? Foi um ano que realmente entendemos que somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, e se isso é possível, e se isso é factível, temos que correr atrás, encontrar meios, buscar ajuda, e as escolas são um facilitador para esse processo, né? Burocracia não é qualidade no processo. Eles começaram a entender que muita coisa tinha que passar por 3, 4 assinaturas, tinha que ter todo aquele rito de burocracia, mas que sufocava o time, as coisas não andavam, demorava muito, perdiam time. Então, eles começaram a entender, cortar a burocracia. Eu fiquei sabendo, depois que eu saí, que eles juntaram o corpo da superintendência, da administração escolar, da administração dessa grande empresa, e fizeram uma live
professores, administração, fizeram uma live todo mundo para fazer um Ask Me Anything. Então, qualquer um podia perguntar qualquer coisa para qualquer um, né? Então, se eles tivessem dúvidas sobre o processo, se alguém tivesse dúvidas sobre para que lado a instituição estava indo, quais seriam os próximos passos, o que iria acontecer na pandemia. Então, eles começaram a diminuir a burocracia na comunicação, diminuir os processos sem perder a qualidade, sem perder a segurança de informação. Até porque agora temos algo muito, muito forte que eles vão ter que olhar com muita atenção, que é a LGPD, principalmente porque precisam de alguns dados são sensíveis, e não só sensíveis, mas de pessoas que são menores de idade. Então, sim, eles vão ter que andar com muita coisa ainda, né? É um processo que está só começando. Engajamento inspira. A partir do momento que o primeiro squad fez uma entrega, mostrou, apresentou, ganhou parabéns, está no ar e começou a ter lições aprendidas, isso alavancou todos os outros times, mesmo os profissionais que não estavam dentro de vilas e squads, eles queriam aprender. Eles perguntavam, eu posso entrar nessa reunião? Posso ver o que é? Você tem um momentinho para me explicar? Olha, eu queria muito formar uma vila, né? Então, eles mesmos começaram a buscar não querer ficar para trás. A partir do momento que uma equipe fez uma entrega, todo mundo olhou aquilo e falou, funciona. Não é brincadeira, dá certo, eu também quero participar disso aí. Alunos do ensino médio, eles querem sim aprender, eles querem se desenvolver, eles querem estudar, eles querem estar na escola. Esse ano foi mais do que provou, né, que a gente gosta mesmo de estar em conjunto, de estar com os nossos, de abraçar, então, o aluno, ele quer, sim, ir para a escola, ele quer aprender, só que ele quer ter significado nesse aprendizado, ele quer entender o porquê que ele está usando aquilo e como que ele usa aquilo no dia a dia dele, na prática, né, e estamos sobrecarregados ou nós estamos sendo ineficientes, né? Um processo que iria, de fato, demorar 2 anos para ser entregue, conseguiu ser feito em 6 meses. Eu não falo que eles foram ineficientes antes, mas como estamos sobrecarregados, a gente começa a fazer coisas sem questionar o porquê estamos fazendo algumas coisas. E somos levados por essa rotina, né? Então, a partir do momento que a gente quebra a rotina com alguma coisa nova, ou que a gente tenta algo novo, que a gente faz uma técnica diferente, a gente começa a questionar todo aquele ritual que fazíamos antes, sem nos questionar, né? Então, aprender, né, todo esse processo, né, de repensar a nossa rotina, de repensar a estrutura, faz com que entendamos o que é realmente importante, o que precisa ser feito, o que pode ser jogado e quais são as coisas novas que nós vamos ter que fazer. Por exemplo, trabalhar de casa, né? O quanto tempo perdíamos no trânsito? Era sobrecarregado, era ser ineficiente, ou realmente é importante parte do processo? O que nós conseguimos repensar? Então, e aqui tem o glossário de referências, tá? Caso alguém queira tirar, o link, se você escanear o QR Code, você pode baixar essa apresentação, todas as referências, pode fazer download da apresentação, acessá-la de onde quiser, pegar nosso contato, conversar, chamar, tirar dúvida, bater papo. Adoro bater papo. Responde para mim, Marília, quanto tempo vocês demoraram para estruturar a University e colocar no ar? Quanto tempo de processo? Foi algo linear? Foi algo... Ou foi crescendo Olha, a gente usou uma estrutura bem parecida com essa que você contou, né? Então, essa decisão de montar um canal, uma universidade que pudesse ajudar, ela aconteceu no planejamento estratégico de 2017. E aí a gente começou a fazer primeiros testes aí, né? A gente abriu para mais ou menos 200 pessoas o primeiro curso, para ver se rola, ver se as pessoas gostam desse, né, formato online.
tá ok, tá acessando, tem pergunta suficiente, tem interação suficiente, tem fórum. E aí, então foi em setembro de 2017, o primeiro lançamento aí, né, do primeiro curso. A gente foi fazendo lançamentos semanais desse conteúdo. Toda semana tinha um pouquinho aí, cerca de 20 minutos, meia hora, para você consumir e aprender algum assunto. E era uma oportunidade também da gente testar, né? Coloco mais exercício, menos exercício. Coloco um vídeo mais longo, mais referência, o que eu vou fazendo? E aí, em julho de 2018, foi quando a gente estava pronto, assim, para realmente abrir para todo mundo, né? Aí que a gente abriu para a empresa toda, a história do balão. Então, foram aí setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses. Uma gestação. 9 meses. E outra dúvida. Você notou alguma diferença agora, no período de pandemia, né? O pessoal tem procurado mais cursos? Que tipo de curso eles estão procurando? Procuram bastante. Acho que essa pandemia, bem também que você trouxe, Lé, a gente, de repente, se pegou né? Ai, meu Deus, e agora? Um momento de ou o que eu faço com o meu tempo, porque eu não dirijo mais, não tenho mais, né, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. O que eu faço com essas 2 horas? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? E também de desafios, né? Que você começa a ser mais desafiado em novidades mesmo, né? Por exemplo, uma das coisas que o nosso time aprendeu esse ano foi fazer um evento ao vivo bilíngue. A gente já tinha feito vários eventos ao vivo, mas como esse, né? Aqui, vamos transmitir, beleza? Vamos falar em português. Agora você imagina a gente colocar um japonês aqui para ouvir a gente, como é que a gente faz? Então, teve muito, continua tendo muito essa história de mão na massa, da gente pesquisar coisas e ter que descobrir, porque a gente tem problemas novos agora. E a gente está sentindo bastante a procura mesmo do pessoal, né, da CIT. A gente tem um canal onde a gente conversa com as nossas pessoas. Eles estão pedindo, onde é que tem curso de tal coisa? Onde é que eu posso aprender a programar de tal jeito? Onde é que tem não sei o que lá? Quero compartilhar. Acho que também foi uma coisa que a pandemia trouxe, né? Quero ensinar tal coisa, onde é que eu vou? Legal. E a gente vai medindo e vai tentando aí trazer, atender todo mundo. É bem gostoso. Eu li que a quantidade de pessoas procurando cursos online aumentou cerca de 60%. Então, é uma prova de que toda vez que a gente não sabe, a gente está incerto do futuro, a gente não sabe o que fazer, a gente vai para a educação, né? A gente vai estudar, né? Porque, ai meu Deus, o que eu faço? Tem alguém que deve saber melhor aqui, deixa eu consultar essa pessoa, né? Então tem essa referência, assim, é muito legal, gente, de ver acontecendo, de fazer parte disso. E também acho muito legal a possibilidade de a gente poder colocar no nosso cliente, né? Como é que é isso, Lê? Porque é uma cultura muito diferente da CIT, onde você foi, né? Onde você teve que ensinar. E como é que é quebrar essa barreira e falar, não, tá tudo bem aprender, tá tudo bem não saber. A parte mais difícil foi realmente o medo de errar com um assunto que é tão importante numa fase de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, a gente tem muito medo de fazer alguma coisa errada, né? De desvirtuar o caminho deles ou atrapalhar o desenvolvimento deles. Então, e os professores, eles têm... Falar de metodologia de ensino para eles é ensinar padre a rezar, né? Realmente, quando a gente falava assim, porque tem uma metodologia, você sabia que se você quiser escrever enquanto... Sei, aprendi isso há anos atrás, né? Então, era mais guiar e fazer as perguntas para eles ir perdendo o medo, né? Porque o professor, ele se coloca naquela situação onde ele é o responsável pela educação, ele é responsável pelo conteúdo, pelo desenvolvimento. E quando você começa a cutucar e falar, olha, deixa o seu aluno falar, né? Mas como assim? Ele não sabe o que ele quer, ele é criança, né? Ele é adolescente, ele vai pedir para ficar brincando, ele vai pedir mais tempo. Quando a gente abriu uma enquete de que tipo de atividade extracurricular vocês gostariam de fazer, né? O primeiro impulso dos coordenadores pedagógicos foi falar, eles vão pedir educação física, certeza que eles vão pedir educação física. E aí vieram com sugestões fantásticas, como, nós gostaríamos de roteiro para criação de conteúdo online, queremos ser youtubers, né, eu quero redação online, E aí eles começaram realmente a falar assim, nossa, os alunos, eles gostam, eles querem fazer isso, eles querem
fazer parte desse processo. Eles estão precisando só de uma chance para falar. E que legal que, assim, às vezes a gente tem essa impressão, os próprios professores, né, de que são os adolescentes que pensam assim. E no fundo, quando a gente vai estudar aprendizado, a gente pensa assim também. O que você quer fazer no seu tempo livre? Você quer fazer uma coisa legal, você quer fazer um desafio gostoso. Como que a gente torna esse aprendizado gostoso? Acho que essa é uma coisa que a gente está conseguindo colocar bastante em prática na Universo, a gente está aprendendo bastante com as pessoas, mas é o que faz a gente refletir sobre a gente mesmo, né? Como é que eu gosto de aprender? Por que eu vou fazer, então, um conteúdo chato e empurrar para a pessoa se eu não consumiria, se eu não ia gostar de aprender com ele, né? Exatamente, exatamente. E eu aquele senso de eu aprendi nessa plataforma, eu gostaria de retribuir com alguma coisa que eu sei, né? Eu percebo que tem muito disso, né? Por exemplo, eu aprendi pela University fazer um determinado skill, e eu tenho um skill que eu conheço, por que não compartilhar? E as pessoas, elas vêm mesmo, né? Quando você abre a oportunidade para falar, para trocar experiência, as pessoas vêm, elas aparecem. Isso é bem gostoso, bem legal mesmo. E todo mundo tem alguma coisa para ensinar, sabe? Esse acho que é um outro mito aí que a gente pode tirar, tá? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Ai, mas eu não sou tão bom, ou eu não sei tanto. Tem alguma coisa que você sabe, que você manda muito bem, que você pode, assim, inclusive ensinar é uma forma boa de você treinar e de você aprender, inclusive isso que você gosta, né? Porque, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas, por exemplo, quando eu vou falar para alguém, né, ensinar alguém a fazer alguma coisa de comunicação, às vezes a pessoa pode me fazer uma pergunta, né, de algum ponto de vista que eu não tinha pensado. Eu falo, nossa, é mesmo, eu poderia fazer assim, a pessoa me faz aprender mais sobre aquele conteúdo que eu estou ensinando, né? Sim. Então, a gente não tem que ter medo, não, a gente tem que botar em prática para a gente se ajudar e crescer. Ai, é uma delícia, é uma delícia. E fora, né? Mas eu sempre fiz de outro jeito, né? Por que você está me ensinando a fazer desse jeito? Peraí, deixa eu ver, vamos tentar do seu jeito, vamos tentar do meu e ver qual que é mais eficiente. Isso também é legal, bem gostoso. E, assim, testar, às vezes, um terceiro, um quarto, às vezes a gente não tem resposta, né? Pegar alguém de fora, quem está fora do problema. Como é que você enxerga isso aqui? Porque às vezes a gente está tão viciado. Sim, né? Sempre fiz desse jeito, outra pessoa. E eu também sempre fiz assim. Tá bom, vou pegar uma terceira. E aí, como é que é? Como é que vai ser? Bem gostoso. Fantástico. A Simone está fazendo uma pergunta. Dando oportunidade para os colaboradores estarem dos dois lados do universo, só compartilhamento de conteúdo técnico? Simone, não. Tem todo tipo de conteúdo. A gente tem conteúdo voltado aí para liderança, soft skill, gestão de produto, design, tem de todo tipo, e aí a gente vai medindo, né? O que as pessoas estão precisando mais, estão sentindo mais falta, para a gente ir atrás para poder produzir. Mas você sabe um que eu fiz, que eu adorei, eu ainda estou aprendendo, é o de Libras. Legal, né? Ó, o Universe tem um sinal, o Universe é assim, o sinal Riciere aqui. Aceitei, ele já aprendeu. Então tá bom, gente. Obrigadão por tudo.